A palavra de Deus para o livro de Isaías 37. Isaías 37, na minha Bíblia, página 998. Eu quero nesta noite pregar sobre fé na fornalha de aflição. Fé na fornalha de aflição. Isaías 37, versos de 1 a 4 e depois versos de 15 a 20. Façamos a leitura. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, e de vitupério, e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabizaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou, para afrontar o Deus vivo, para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze oração pelo remanescente que ficou. Versos 15 a 20. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor o teu ouvido, e ouve, abre, Senhor, os teus olhos, e vê e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és o Senhor. Podem se assentar. Livro de Isaías, desde o primeiro capítulo. O reino de Judá estava sendo ameaçado pelo poder militar de seus inimigos. Judá era uma pequena nação diante de inimigos poderosos. Mas foi só agora, no reinado do grande rei Ezequias, que as ameaças se tornaram mais uma realidade. O rei Ezequias, ele passou por duas provações de fogo durante a sua vida. Primeira, o exército da Assíria parou em frente aos portões de Jerusalém com cerca de 185 mil soldados e exigiu rendição total por parte do rei e dos seus súditos. Mas se isso tivesse acontecido, desde a criança recém-nascida até ao judeu mais velho, todos teriam sido transformados em escravos e uma grande parte deles teria morrido. E depois de tudo isso, Ezequias ainda foi acometido por uma doença mortal com poucos dias para viver. Como será que o rei Ezequias conseguiu lidar com todas essas provações que lhe sobrevieram, sem aviso e sem aparente solução? Da mesma forma que eu e você podemos e devemos lidar com as nossas provações, através da fé. No versículo 16, Ezequias disse o que ele realmente pensava a respeito de Deus. E o que eu e você pensamos ou acreditamos a respeito de Deus vai determinar a maneira como nós vamos enfrentar os problemas e as provações durante as nossas vidas. Veja o verso 16, ele disse: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Quantos acreditam como Senaqueribe que só Jeová é Deus? O que nós acreditamos e o que nós pensamos de Deus vai determinar como nós vamos enfrentar as nossas lutas.
Certa vez um tijolo enorme caiu sobre o pé de uma senhora idosa. E ela, ao invés de gritar de dor ou soltar um palavrão, ela apenas disse: obrigada, Senhor. A sua nora, que viu aquela cena, perguntou: como que a senhora pode ainda agradecer a Deus por um tijolo enorme que caiu sobre o seu pé? E ela disse: por uma única razão, porque eu confio nele. Amém, irmãos? Porque eu confio nele, eu sei quem ele é. Várias vezes Jesus disse para os seus ouvintes: vai, a tua fé te salvou. Ou seja, a fé, ela pode salvar física e espiritualmente uma pessoa que verdadeiramente acredita em Deus e que se entrega à vontade de Deus. Como você e eu reagimos quando Deus permite provações severas ou até mesmo pequenas em nossas vidas? Será que nós ignoramos as provações? Será que nós nos rendemos às provações? Ou será que nós reconhecemos a existência dessas provações? Agora mesmo, vários de vocês estão sendo provados, estão passando por provas de fogo, ou em relação a você, ou em relação aos seus filhos, ou em relação aos seus pais, mas você está sendo provado. Vejamos então 3 passos de fé que o rei Ezequias deu quando ele passou pela fornalha de aflição. Em primeiro lugar, ele reconheceu que tinha um problema. Este é o primeiro passo. Quantos aqui nesta noite reconhecem que tem não só um, mas 2, vários problemas? Todos nós estamos lidando com dificuldades. E veja o que aconteceu no versículo 1. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou suas vestes e se cobriu de saco e entrou, diga alguém, na casa do Senhor. O problema era muito sério. 185 mil soldados armados estavam prestes a invadir a pequena cidade de Jerusalém, matar a maioria de seus habitantes e transformar tantos outros em escravos domésticos. O rei da Assíria, que se chamava Senaqueribe, já havia conquistado quase todas as nações do Oriente Médio. Só faltava a pequena província de Judá. Ezequias sabia disso. Veja o verso 18. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras. O primeiro passo para uma vida vitoriosa é reconhecer o seu problema, reconhecer a sua fragilidade, reconhecer o seu dilema, reconhecer o que tem sido o seu inimigo e saber, é seu problema, não é dos outros. Você não pode passar o seu problema para outras pessoas. Mesmo quando você dorme, você acorda e o problema continua lá. Não adianta tentar fugir dele, nós temos que enfrentá-lo. O rei Ezequias reconheceu a sua inabilidade diante dos problemas e ele correu em busca de ajuda. O que ele fez? Primeiro, ele se humilhou perante Deus e os homens. O rei Ezequias rasgou suas vestes e se cobriu de saco. Como rei, ele estava acostumado às melhores roupas que havia na realeza. Mas na hora que ouviu a ameaça de seus inimigos e viu 185 mil soldados, rasgou aquelas roupas e a Bíblia diz que ele se vestiu de panos de saco. Por que Ezequias fez isso? Primeira razão, para mostrar arrependimento de pecados. A primeira coisa que eu faço quando Deus manda provações, permite provações, eu pergunto: Senhor Deus, onde eu tenho falhado? Onde eu tenho pecado? E na maioria das vezes eu nem preciso perguntar, porque eu sei. Porque eu sei, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei
e fiz o que era mal à tua vista. Mas este é o primeiro passo que nós damos diante dos nossos problemas, sejam eles financeiros, sejam eles materiais, ou físicos, ou espirituais. Este é o primeiro passo para mostrar arrependimento de pecados. Mas o rei tinha pecados? Certamente que sim. Quando ele foi curado da sua doença mortal, lá no capítulo 38, ele mesmo disse que só foi curado porque Deus havia perdoado todos os pecados dele. Veja Isaías 38:17. Eis que foi para minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Olha que bênção, que maravilha, se nesta noite o nosso Deus também fizer isso por nós, e lançar para trás das costas dele todos os erros e pecados que nós cometemos em 2016, amém, irmãos? Que maravilha se ele limpasse, apagasse de uma vez só todas as nossas culpas. E a boa notícia, ele pode fazer isso. A boa notícia, ele deseja fazer isso. Mas precisamos nos arrepender. Espiritualmente falando, nós temos que nos despir do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa prepotência, das nossas próprias razões, das nossas desculpas, e nós temos que nos vestir desses panos de sacos que demonstram a nossa humilhação. Mas Ezequias também fez isso para chorar diante de seus compatriotas. Havia um ditado, quando eu era criança, eu acho que esse ditado morreu, que homem não chora, mas crente que é crente chora, amém, irmãos? Crente que é crente chora. E Ezequias, ele demonstrou amor e preocupação para com o seu povo. Ele não estava pensando em si mesmo, mas ele estava pensando em todas aquelas crianças, em todas aquelas esposas, em todos aqueles filhos, em todas aquelas pessoas, e por eles ele chorava. Mas em terceiro lugar, para se humilhar mesmo perante Deus e os homens. Quantos aqui têm dificuldades para se humilhar? Quantos aqui têm dificuldades para admitir suas fraquezas? Ao invés de confiar em Deus, Jerusalém estava confiando no homem Ezequias. Pensava Jerusalém que Ezequias podia livrá-los. Ao ver o seu grande herói, Ezequias, se despindo de realeza e se vestindo da miséria, o povo descobriu então que estava olhando para o Salvador errado, estava olhando para a pessoa errada. Foi mais ou menos o que Jó fez quando ele recebeu a notícia que seus 10 filhos estavam mortos. Ele também rasgou suas vestes, ele se lançou ao chão e ele começou a adorar a Deus. Em outras palavras, do que adianta toda a minha riqueza, toda essa pompa, se eu reconheço que eu não passo de um miserável pecador? Do que adianta toda essa pompa, se eu reconheço que a minha vida é frágil, e que eu posso morrer a qualquer hora do dia ou da noite, perder a minha saúde? Do que adianta toda essa pompa, se verdadeiramente eu dependo de Deus? Certa vez, visitando uma pessoa bastante doente, dentro do hospital, eu disse para ela e para os seus familiares: neste hospital, agora mesmo, há 3 tipos de pessoas. Aquelas que, como você, estão sofrendo fisicamente, estão morrendo por causa de alguma doença. Aquelas que já sofreram fisicamente, mas estão para receber alta, porque foram curadas ou porque melhoraram. E aquelas que um dia irão sofrer fisicamente. Ou seja, sofrimento virá para todos nós. A questão é, o que faremos quando ele chegar?
Ezequias se humilhou. Quando o sofrimento chegar, devemos nos humilhar também. Melhor, vamos nos humilhar antes disso. Amém, irmãos? Vamos nos humilhar antes disso. Além disso, em segundo lugar, ele se refugiou na casa de Deus. Isso aqui é muito importante. Esta informação é importante porque dos 20 reis que reinaram sobre Judá, apenas 12 deles deram a devida importância à casa de Deus. Os demais desprezaram a casa de Deus e a importância da casa de Deus. O próprio pai do rei Ezequias, o nome dele era Acaz, ele profanou a casa de Deus. Ele foi para a Síria, capital Damasco, e de lá ele trouxe um altar, uma idolatria, e colocou dentro do templo de Deus, profanando assim o templo de Deus. Mal sabia o rei Acaz que alguns anos depois, aquele próprio povo, a Assíria, iria invadir Jerusalém e tentar devastar, aniquilar a descendência do rei Acaz e destruir a semente do rei Acaz. Assim também, há muitas famílias nesta noite desprezando a importância da casa de Deus. Há outros que estão trazendo para a casa de Deus os altares de Damasco, o altar da música mundana, o altar da moda mundana e outros tipos de altares, e estão profanando a casa de Deus e transformando a casa de Deus num lugar qualquer. Mas a casa é de Deus, amém, irmãos? A casa não é do pastor, a casa não é dos irmãos, a casa é de Deus. E Jesus disse: a minha casa será conhecida como casa de oração. Significa reverência, significa bom comportamento, significa boa apresentação, porque nós estamos na presença do nosso Deus, dentro da casa dele. Mal sabia o rei Acaz que o próprio povo que ele idolatrou, com o qual ele fez amizade, tentaria alguns anos mais tarde aniquilar a sua descendência. Na hora dos problemas físicos, financeiros, emocionais e até espirituais, precisamos reconhecer a nossa fragilidade e correr para dentro da casa de Deus. Vamos todos ler juntos Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O esconderijo do Altíssimo sempre foi, sempre será a casa de Deus. Não foram muitas vezes, mas algumas vezes, que enquanto você estava dormindo, eu estava aqui dentro, com todas as luzes apagadas, me escondendo em Deus. Este é o melhor lugar do mundo para buscar a presença de Deus. Eu sei que você ora em casa, talvez dentro do carro, mas não existe lugar melhor no mundo para buscar a face de Deus do que dentro da casa de Deus. Eu diria que as maiores vitórias da minha vida foram conquistadas através da casa de Deus. Eu criei as minhas filhas através da casa de Deus. Eu me criei desde os 12 aninhos de idade através da casa de Deus. A casa de Deus é muito mais importante do que nós queremos admitir. Na hora do problema, corra para dentro da casa de Deus. Esta foi a primeira demonstração de fé do rei Ezequias. O segundo passo, ele orou a Deus pelo seu problema. O verso 14 diz: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Na carta, o rei da Assíria havia aconselhado: Ezequias, não confie no seu Deus, não confie no Elohim, o Deus de Israel, porque eu já destruí todas as demais nações, e os deuses daquelas nações
não puderam protegê-las, o seu Deus também não poderá proteger vocês. E até certo ponto, isso era verdade. Veja o versículo 18. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo seus deuses. Mas por quê? Porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Mas o rei sabia que Elohim era o Deus verdadeiro. Portanto, em primeiro lugar, Ezequias orou a Deus. Por quê? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Veja o verso 16. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus. De todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Nesta noite, por que você e eu frequentamos a casa de Deus, enquanto poderíamos ter ficado na nossa própria casa? Porque só o Senhor é Deus. Porque participamos dos cultos de oração da nossa igreja, quando poderíamos orar sozinhos em casa? Porque só o Senhor é Deus. E porque ainda temos esperança que Deus pode curar uma enfermidade maligna, Deus pode suprir necessidades materiais, porque só o Senhor é Deus. Disseram para Jairo, um pai desesperado: não incomodes mais o mestre, a tua filha está morta. Mas Jesus olhou para ele e disse: não preste atenção nessas pessoas, porque eu tenho a última palavra. Amém, irmãos? Deus tem a última palavra. Nesta noite, você também pode correr para dentro da casa de Deus e estender sobre o altar os resultados dos seus exames e mostrar para Deus o laudo dos seus exames, porque só o Senhor é Deus. Você pode também correr para a casa de Deus e estender o extrato bancário da sua conta, a carta de cobrança judicial. Por quê? Porque só o Senhor é Deus. Mas é preciso saber se Ele é o seu Deus. Ele era o Deus de Ezequias, e se Ele for o seu Deus, Ele promete cuidar de você com o mesmo amor e com o mesmo carinho. Ezequias orou porque ele confiava em seu Deus. E a segunda causa, o problema também era de Deus. É maravilhoso, né? Reconhecer que o seu problema também é de Deus. Verso 17: vê e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Nós somos pais, né? E nenhum pai quer perder o seu filho para o pecado. E quantos pais já oraram dizendo: Senhor Deus, eu criei o meu filho na igreja, e agora ele está se desviando do seu caminho. Olha só, ele está manchando o seu testemunho, ele está manchando o seu nome, Senhor Deus. Passa o problema para Deus, amém, irmãos? Porque o problema também é dele. Ezequias fez isso, ele foi inteligente, ele possuía o que eu chamo de fé inteligente. Ele estava com medo? Sim. Ele sabia que não poderia vencer aquele problema sozinho. Senaqueribe até pensou que o rei Ezequias iria correr de medo para o Egito, mas ele estava enganado. Ezequias correu de medo para Deus. Todo crente precisa saber que Deus tem interesse pessoal em seus problemas, e não há nada sério demais ou irrisório demais que Deus não queira saber a nosso respeito. Vamos ler juntos 1 Pedro 5,7? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tem cuidado significa que ele começou no passado a cuidar de nós e continua no presente. De onde será que Pedro tirou este ensinamento? Eu creio que foi do próprio profeta Isaías. Veja agora Isaías 55, 22.
lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Você se lembra do pastor Nathan Diedrich, esteve aqui conosco no ano passado, e ele disse que o seu cunhado, que também é pastor, foi eletrocutado na frente de toda a igreja. Na hora ele caiu estendido no chão, sem vida, provavelmente, e a esposa dele correu para aquele corpo imóvel sobre o chão, e ela orou naquele instante. Ela disse: Deus, eu entrego meu marido nas tuas mãos, veja o que o Senhor pode fazer por ele. E naquele instante, ele apenas tossiu, foi levado para o hospital, ficou em coma vários e vários dias, e quando finalmente ele acordou do coma, não havia nenhuma sequela. Mas irmãos, o milagre é que a eletricidade que passou pelo corpo daquele homem era suficiente para iluminar um quarteirão inteiro. Sabe por que ele não morreu? Porque o problema foi dado para Deus, e quando o problema é de Deus, Deus resolve. Quando o problema é de Deus, Ele dá um jeito. Deus é dono do nosso problema, seja ele físico, seja material, seja espiritual, seja social. Ele é a maior bênção que existe na nossa vida, e Ele é maior do que todos os nossos problemas. Então Ezequias reconheceu, primeiro, ele tinha um problema, e o problema dele era muito sério, e aí ele levou os seus problemas aos cuidados de Deus. Não foi nenhuma nem duas vezes que nós pais perdemos o sono durante a madrugada e nos ajoelhamos ali na porta do quarto de nossos filhos e os entregamos a Deus. Amém, irmãos? Várias vezes nós fizemos isso, e vamos continuar fazendo ainda até o nosso último suspiro, porque os filhos nunca deixam de nos causar preocupações. Foram muitas e muitas vezes que nós tivemos que entregar problemas insolúveis na presença de Deus, mas se nós estamos aqui nesta noite, é porque Deus nos abençoou. Veja agora, em terceiro lugar, Ezequias buscou uma solução que glorificasse a Deus. No verso 20 lemos: agora pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só Tu és o Senhor. Motivação é algo muito sério, né? Eu sempre pergunto para as pessoas que querem ser curadas: por que você deseja ser curado? Para viver a vida com mais prazer? Para ter mais tempo com os seus filhos? Para poder viajar, passear, ganhar dinheiro? Se este for o seu motivo, nem ore, nem ore. Mas se o seu motivo para que eu possa viver para Deus, ore. Amém, irmãos? Ore. Havia muitas opções de saída para o rei Ezequias, mas apenas uma que glorificaria a Deus. Ezequias, ele poderia, primeiro, ter optado pela rendição. Ele poderia simplesmente dizer: eu me rendo, pode entrar em Jerusalém, nós nos tornaremos seus escravos. Ele poderia ter pedido a ajuda do Egito, porque até então o Egito ainda estava resistindo às ameaças da Assíria. Ou ele poderia ter simplesmente enfrentado o exército da Assíria. Poderia ter pego lá os seus soldados e poderiam ter morrido no campo de batalha. Mas nada disso teria glorificado a Deus. Então, qual foi a solução de Ezequias que glorificaria a Deus? Primeiro, aquela que Deus aparece e o homem desaparece. Ezequias disse: e assim saberão todos os reinos da terra que só Tu és o Senhor. Ezequias não estava preocupado com a reputação dele. Assim saberão todos os povos da terra que eu sou o rei Ezequias. Ele não era egocêntrico, ele não estava pensando em si mesmo, ele não queria ser o herói da história, ele queria que Deus fosse o herói da história. E assim também nesta noite, a glória não é do médico, amém, irmãos? A glória não é do pastor, a glória não é do gerente do banco, a glória pertence a Jesus Cristo. João Batista disse:
é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso é muito importante. Hudson Taylor, missionário na China, ele sempre dizia: muito mais nós faríamos para Deus se não ficássemos preocupados com quem ficará a glória. A glória de Deus, só de Deus e para Deus. O crédito não foi do rei Ezequias, nem do profeta Isaías, mas de Deus. Segundo, qual a solução que glorifica a Deus? Aquela que Deus aparece e os ídolos desaparecem. Veja o verso 19. E lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Senaqueribe, o rei da Síria, ele era mais devoto ao seu ídolo do que muitos de nós somos devotos ao nosso Deus. O nome do ídolo dele era um nome esquisito, Nisroch. E Nisroch, ele era um deus com corpo de homem, mas cabeça de águia. Agora, o que acontece quando nós adoramos deuses falsos e servimos deuses falsos? Veja o verso 38. E sucedeu que, estando ele quem? Senaqueribe, prostrado na casa de Nisroch, seu Deus, Adramaleque e Sarazer, seus filhos, o feriram a espada. Ou seja, ele morreu ao lado do seu Deus e pelas mãos de seus próprios filhos. Nesta noite, quais são os deuses estranhos que nós servimos no ano que passou? Deus é tudo aquilo, ou ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus nas nossas vidas. O que tomou o lugar de Deus no nosso coração no ano que passou? Dinheiro. Nós buscamos dinheiro mais do que buscamos comunhão com Deus. Fama. Nós queremos ser alguém na vida. Nós queremos provar para os nossos pais, para os nossos irmãos, que nós somos importantes e nós somos conquistadores. Trabalho, nós colocamos o trabalho à frente de Deus. Pior ainda, o lazer, nós colocamos o lazer à frente de Deus. Então tudo que ocupa o lugar do único e verdadeiro Deus que existe, se chama ídolo. Irmãos, problemas virão. Aliás, eles não ficaram no ano passado, não é verdade? Eles estão nos acompanhando. Porque problemas, eles não fazem distinção de um ano para o outro. Nós é que fazemos. Mas eles nos acompanharam. Eles entraram conosco em 2017. Mas que possamos enfrentar todos os problemas com a mesma fé, com a mesma coragem que o rei Ezequias enfrentou os seus problemas que pareciam insolúveis. Como que ele fez? Ele reconheceu a sua fragilidade. Ele reconheceu que, apesar de rei, ele não passava de um mero ser humano. Ele buscou a Deus, e ele buscou uma solução que glorificasse a Deus, e não a ele próprio, o rei Ezequias. Então, o que precisamos saber sobre a fé no ano de 2017? Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Este ano precisa ser o ano de fé. Amém? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas fé manifestada, fé testada, para que realmente Deus veja fé em nós. Eu não sei qual é o tamanho do seu problema, e você nem imagina qual seja o tamanho do meu, mas independente disso, eu sei que Deus é maior que todos os problemas que nós estamos enfrentando no início deste novo ano. Não se desanime.
Não se sinta derrotado. Não aceite a derrota. Você está no lugar certo. Você correu para a casa de Deus. Vamos fechar os olhos e vamos orar.